2017, o True MSN encantava o mundo jogando muita bola, só que veio o PSG nas oitavas da Champions e meteu um 4-0 no jogo de ida. O clima era de velório, o sonho de voltar ao topo da Europa desmoronava, mas esqueceram que o Barcelona é muito mais que um clube. O Barcelona é um fenômeno social que representa toda a região da Catalunha, identidade, paixão, não é só futebol. Então no jogo de volta, o Barça fez o impossível e venceu com 6-1. Foi mais uma demonstração de força dos culés, que ao longo da história passaram por muitos perrengues, mas se mantiveram firmes. Com uma filosofia de jogo única, com uma torcida apaixonada e um espírito diferente. E nesse vídeo você vai entender porque o Barcelona é mais que um clube. O carinho dos torcedores sempre foi o mesmo e senti todo o reconhecimento e o amor deste clube. Espero poder voltar de alguma maneira e espero poder contribuir para que este clube continue a ser o melhor do mundo. Certamente neste momento me esqueço de muitas coisas, não estou nas melhores condições, obrigado a todo mundo. Essa foi a conclusão do discurso de despedida do Messi do Barcelona. Esse é um bom retrato para introduzir uma pessoa ao que é o Futebol Clube Barcelona, mas a história mesmo cronologicamente começa em 1899. A fundação do Barcelona já é bem simbólica, em contramão à hegemonia nacional espanhola, um estrangeiro fundou o Barça. O suíço Hans Gamper chegou na cidade de Barcelona em 1898, ele era um apaixonado por esportes. Mas o jogo que realmente se sobressaía era o futebol. Gamper tinha participado da fundação de alguns clubes na Suíça, como o FC Zurique, e até era atacante da equipe. Por ser um comerciante, o suíço tinha uma vida de nômade, ele não parava quieto e foi para Basileia, onde jogou no Basel e teve um primeiro contato com azul e vermelho. Então em 98 ele foi a Barcelona visitar um tio e se apaixonou pela cidade, gostou tanto que passou a morar lá. E obviamente, como fanático por futebol, o jovem precisava de uma equipe para jogar bola. Por lá, Gamper criou a revista Los Deportes e em um anúncio divulgou o acontecimento de jogos amistosos, convidando os leitores a se juntarem a ele. Então, em 29 de novembro, Gamper e outros 11 homens fundaram o Clube Blaugrana, o Barcelona. O próprio Juan se transformou no craque da equipe, ao mesmo tempo que era diretor do clube. Ele virou o primeiro ídolo do Barça, marcando 120 gols em 51 jogos, uma média de gols absolutamente incompreensível. Gamper deixou os gramados em 1903 e 5 anos depois se tornou presidente do clube. E apesar de alguns problemas financeiros, o Barcelona se transformou no melhor time da Catalunha, vencendo 3 Copas da Catalunha. O ídolo Blaugrana conseguiu administrar bem o Barcelona, com ótimos feitos. Um deles foi o surgimento da primeira casa do clube, a Cade Indústria, um campo com capacidade para acolher 6.000 pessoas. Jogando nesse palco, os torcedores do Barcelona ganharam um apelido icônico. Culés, não é preciso ser fluente em espanhol para ter uma mínima noção do significado dessa palavra. Aqui no Brasil seria um pouco estranho e desconfortável ter uma torcida apelidada com esse nome, mas lá na Catalunha eles acolheram bem esse codinome. Entre 1909 e 22, o Barça jogava num campo. Não era um estádio no sentido mais leal à palavra, mas era a humilde casa do Barça. Pela falta de espaço e até para conseguir uma visão mais privilegiada, muitos torcedores viam o jogo sentados numa mureta, no alto da arquibancada. Quem passava na rua tinha uma visão ainda mais privilegiada, vendo os traseiros de dezenas de torcedores, um pouco desagradável, né? Por esse motivo, os torcedores do Barcelona ganharam a fama de coolers, por mostrar essa parte do corpo, e com o passar do tempo, esse cooler se transformou em culés. Atualmente, esse é o nome indissociável da torcida do Barcelona. Nessa época, Paulino Alcántara, contratado por Gamper, se transformou em lenda do clube catalão. O atacante ganhou 5 Copas da Espanha, fez 405 jogos e marcou 407 gols pelo Barcelona. Um deles foi extremamente especial, sendo o primeiro jogador do Barça a marcar no estádio Les Corts. A construção desse novo palco talvez tenha sido a principal marca que Gamper deixou para seu clube.
De 1922 a 57, o Les Corts foi o estádio do Barcelona, mas também foi mais do que isso. Foi um símbolo de resistência, local da exposição de craques, José Samitier, César Rodrigues, Josep Escola e Kubala. Talvez você não conheça esses nomes, mas eles foram essenciais para o Barcelona. Mas quem disse que esse período foi formado apenas de momentos alegres? O Barça agonizou e teve que suportar 2 ditaduras. Vamos entender minimamente o contexto antes de falar dessas histórias. Historicamente, a Espanha é um país fragmentado. Talvez pelo relevo acidentado, essas diferenças históricas se acentuaram. O fato é que movimentos separatistas, como no País Basco e na Catalunha, não existem à toa. Madrid simboliza a identidade espanhola e, coincidência ou não, a capital se localiza no centro da Espanha, representando literalmente o poder centralizado espanhol. Enquanto isso, lugares marginalizados politicamente, como a Catalunha, sofreram repressões ao longo da história. Especificamente nessa região, o futebol foi um escape da realidade. O Barcelona foi um refúgio até para falar o catalão, que foi rechaçado durante o século XX. Os torcedores se juntavam no Les Corts e extravasavam falando catalão, cantando catalão, até porque era muita gente e a polícia não ia dar conta de bater de frente com eles. Então o Barça era um perigo para Primo de Rivera e Franco, pois o clube podia acentuar uma identidade regional e fragmentar o país, que já era fragmentado. Em 1925, o Barcelona jogava um amistoso e o hino da Espanha era tocado, só que nesse momento os torcedores, os culés, entoaram uma vaia fortíssima. Obviamente o Rivera não gostou nada da situação e fechou Les Corts, além de ordenar a demissão do Gamper da presidência do Barça. Mesmo assim, o Barcelona, que já era um dos melhores times da Espanha, resistiu e voltou mais forte. Em 1929 aconteceu a primeira edição do Campeonato Espanhol e os Blaugrana se tornaram o primeiro campeão nacional. Porém, Gamper, que passou um tempo exilado na Suíça e voltou ao país, não podia ter mais ligações com Barcelona. E para piorar a situação, ele ficou quebrado financeiramente pela crise de 29. Por isso, o fundador do Barça entrou numa depressão profunda e se matou em 30. Era um fim melancólico e, de certa forma, uma derrota da Catalunha frente à Espanha e o ditador. Anos depois, chegou a Guerra Civil Espanhola e o Barcelona passou por mais traumas. O presidente do clube foi assassinado em 36 pelos nacionalistas e em 38 a sede do Barcelona foi bombardeada. Para piorar, após a vitória de Francisco Franco, mais repressão surgiu. Basicamente, o Franco tentou espanholizar o Barcelona para impedir a existência de qualquer resquício catalão na equipe. O nome, que era inglês, Futebol Clube Barcelona, foi proibido e foi adotado um nome espanhol, Clube de Futebol Barcelona. No escudo, a mudança foi um golpe direto no orgulho da região. Eles tiraram as 4 linhas da bandeira da Catalunha e deixaram apenas 2, fazendo com que o símbolo ficasse parecido com a bandeira da Espanha. Foi uma forma de o regime dizer que o time não era mais um representante de um povo ou de uma cultura própria, mas sim uma instituição que deveria baixar a cabeça e obedecer às regras nacionais. Mas nem tudo é preto no branco. Obviamente o Barcelona sofreu muito nesse período, porém também teve uma melhora drástica na sua infraestrutura, até construindo o Camp Nou e crescendo muito esportivamente. Para você ter uma noção do quão complexa é a situação, até o Real Madrid, constantemente cunhado como clube da ditadura, já chamou o Barcelona de clube da ditadura. E isso foi feito em um vídeo de 2023, dizendo que o Camp Nou foi inaugurado por José Soares Ruiz. Ele era um ministro do general e o próprio Franco foi condecorado 3 vezes pelo Barcelona. De qualquer forma, é uma guerra de narrativas e ao mesmo tempo que o Barcelona foi extremamente prejudicado, ele também foi ajudado. Esses agrados do Franco podiam ter como fim tranquilizar a Catalunha, para a corda não arrebentar e ele arcar com uma revolta generalizada. Tudo é interesse e o Franco era um líder maquiavélico. Enfim, voltemos ao campo e bola. Nos anos 50, o Real Madrid teve um dos times mais talentosos e vencedores da história, contando com Puskás, Raymond Kopa, Paco Gento e especialmente Di Stéfano. Mas e se eu te falasse que nessa mesma época o Barça teve uma equipe extremamente competente? Após a Guerra Civil, o Barcelona tinha tudo para naufragar, presidente morto, a sede praticamente sumiu e o número de associados caiu drasticamente. Porém, o Barça resistiu e em 45 heroicamente venceu seu segundo espanhol. No ano de 49,
2009, o clube venceu seu primeiro título internacional, a Copa Latina, e com o aumento de associados já dava para prospectar um futuro. Em 1950, Ladislau Kubala foi contratado. Ele era um craque húngaro que mudaria a história do Barcelona. Facilmente está entre os 10 maiores jogadores da história do clube. Kubala era um atacante versátil, técnico e forte, que atraiu uma legião de fãs para o Barcelona. Em 51, o time venceu a Copa da Espanha e na temporada seguinte conquistou simplesmente todos os títulos possíveis, incluindo o espanhol e a Copa Latina. O Barça continuou vencedor nos anos seguintes. Já em 57, o Barcelona passou por um dos anos mais importantes da sua história. Nele houve a inauguração do Camp Nou e a chegada do técnico Helenio Herrera, além do craque Evaristo de Macedo. Em 59 e 60, o Barcelona foi bicampeão espanhol. E com Luis Suárez, o meio espanhol, os húngaros Csibor, Coxis e Kubala e o próprio Evaristo, os catalães conseguiram rivalizar com o Real Madrid praticamente invencível. Anos depois, em 68, surgiu o lema que ajuda a definir a grandeza do Barcelona. Narcís de Carreras, em seu discurso de posse de presidência do clube, disse: "O Barcelona é mais do que um clube de futebol. Barcelona é mais do que um lugar de lazer onde vamos assistir o time jogar todo domingo. Mais do que essas coisas, é o espírito que está tão enraizado em nós." Sintetizando a sua fala, surgiu o lema Mais que um Clube, que é extremamente eficiente para demonstrar o que representa o Futebol Clube Barcelona, que teve o seu nome original recuperado no ano de 1973. Nesse mesmo ano, um cara chamado Johan Cruyff foi contratado, e esse foi o acontecimento que deu origem ao Barcelona moderno que conhecemos atualmente. Tic-tac, La Masia, foi esse cara que tornou tudo isso possível. Em 71, Rinus Michels foi contratado pelo Barcelona. O ex-treinador do Ajax solidificava uma nova concepção de jogo, o futebol total. Então ele trouxe seu pupilo e começou a inserir um pouco do espírito do carrossel holandês no Barça. O time adotou um estilo de jogo vistoso e em 74 venceu o campeonato espanhol, acabando com uma seca de 13 anos sem liga. Em seguida, Neskins, o segundo melhor jogador da Holanda, também foi contratado e o Barcelona aderiu definitivamente a essa cultura do futebol holandês. Laurentino Ruiz era um treinador da base do Barcelona e começou a se destacar nessa época. Foi ele quem virou a chavinha da La Masia, a academia de juniores do Barcelona, categoria de base. Foi priorizada a captação de jogadores habilidosos, técnicos e não necessariamente jogadores mais fortes fisicamente. Além disso, houve uma padronização de estilo de jogo. A base jogava da mesma forma que o time principal, nessa época o futebol total. Já nos anos 80, o Barcelona passou por altos e baixos, contando com uma passagem conturbada do Maradona pelo clube. Mas o principal acontecimento mesmo foi o retorno do Cruyff, agora como treinador. O técnico consolidou a nova filosofia de La Masia, alicerçada em 3 P's: posse de bola, pressão e posição. O jogo passou a ser bonito, vistoso, uma obra de arte, e nomes importantes surgiram nessa época. O próprio Guardiola, Guilherme Amor e Albert Ferrer são alguns exemplos. Enfim, em 1992, o Barcelona de Cruyff, Stoichkov, Ronald Koeman e Laudrup conseguiu vencer a sua primeira Champions League. E assim, finalmente se tornou protagonista do futebol europeu. Nos anos 90 e 2000, o Barça teve uma relação extremamente bem sucedida com brasileiros. Romário, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho foram os principais nomes nessas 2 décadas e, como sabemos, o futebol bonito do Barcelona foi uma constante nesses últimos anos. Em 2006, com Ronaldinho, o Barcelona venceu o Arsenal com um gol heróico de Belletti. 2 anos depois, o ídolo Guardiola assumiu o comando do time. Foi com ele que o Barcelona ganhou o status de superpotência. Foram 14 títulos entre 2008 e 2012, incluindo 2 Champions Leagues. E foi nessa época que ficou claro o quanto o trabalho de La Masia foi bem feito. Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, Puyol, Piqué. Eram muitos nomes vindo da base que ganharam espaço e assumiram um protagonismo. Lionel Messi já despontava como o melhor do mundo, fazendo 91 gols em 2012, simplesmente brutal. E o Messi é uma boa forma de falar sobre a cultura do Barcelona, um argentino, estrangeiro, que foi bem acolhido desde cedo na Catalunha. O espírito catalão é aberto a estrangeirismos. Esse livro, Como o Futebol Explica o Mundo, retrata bem isso, falando que você não nasce catalão, você se torna catalão.
O Stoichkov é o exemplo utilizado aqui para corroborar com essa tese. E o próprio autor da obra, Franklin Foer, passou por esse processo. Ele visitou a Catalunha, se encantou pela cidade e virou um culé, mesmo sendo americano. O Barcelona realmente é mais receptível, sua torcida é agradável. E mesmo que viva em contextos pouco colaborativos, digamos assim, ela consegue sobreviver. Enfim, depois da era Guardiola, os latinos dominaram Barcelona. O trio MSN, como eu falei na introdução, encantou todo o planeta e venceu a última Champions do clube até então, em 2015. E olhando para o cenário atual, o Barcelona manteve sua identidade. La Masia continua a todo vapor, Yamal, Pedro e Gavi. Os estrangeiros, como quase sempre, também estão presentes, Rafinha, Lewandowski e Araújo. E é óbvio que não pode faltar um holandês, o De Jong não tá lá à toa. No fim, o futebol também é muito mais do que um jogo, e por meio dele surgem histórias de arrepiar. A história do Barcelona é feita de idas e vindas, de vitórias e derrotas, mas acima de tudo, a história do Barcelona é construída e mantida por meio da paixão e pertencimento. Visca el Barça, visca Catalunya. Visca el Barça e visca Catalunya. Visca el Barça e visca Catalunya. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do conteúdo eu peço que você deixe o like, assim eu vou poder trazer mais conteúdos trabalhosos como este. Também siga o Historiador da Bola nessas redes sociais. E no mais é isso, então tchau e até logo!